Boa noite, vou falar um pouquinho sobre o vírus do sarampo. Nossa docente é Zulane Lima e os componentes do grupo, eu, Maíne Leonardo, Matheus Alves, Nívia Martins, Roberta Xavier, Simone Torquato e Stephanie Santos. Bom, quanto às características morfológicas do vírus, ele é classificado na ordem Mononegavirales, família Paramyxoviridae, subfamília Paramyxovirinae e pertencente ao gênero Morbillivirus. Bom, o vírus ele possui uma partícula viral esférica, né, que mede aproximadamente de 100 a 300 nanômetros, constituída por um capsídeo de simetria helicoidal, pleomórfico, e o seu genoma de RNA ele é de fita simples, linear, não segmentado, polaridade negativa e também possui um envelope lipídico derivado da célula hospedeira. Bom, aqui a gente tem uma representação esquemática do vírus. O RNA do vírus ele codifica 8 proteínas, sendo que 6 delas são estruturais e 6 não estruturais. Aqui a gente pode ver as proteínas estruturais, polimerase, nucleoproteína, fosfoproteína, proteína matriz, proteína de fusão e a hemaglutinina. E aqui, ao redor de roxinho, a gente pode ver o envelope glicoproteico. Bom, dessas 6 proteínas estruturais, 3 delas, a P, L, A e a N, elas vão envolver o RNA viral, como a gente pode ver, né, formando os nucleocapsídeos. Já as proteínas H, F e M, juntamente com lipídios da membrana da célula hospedeira, eles vão formar o envelope viral. Falando especificamente da proteína F, a proteína de fusão, como o próprio nome já diz, ela vai ser responsável pela fusão do envelope viral com a membrana da célula hospedeira e, consequentemente, a penetração dessa partícula viral. Já a proteína H, a hemaglutinina, ela vai ser responsável, né, tem a função de se ligar aos receptores presentes nessa membrana. Aqui a gente tem uma tabelinha embaixo, né, onde a gente pode ver que na parte laranja, né, e cinza são os genes que codificam as proteínas do core e as proteínas não estruturais, que não estão aqui representadas, são proteínas C e V. Azul, lilás e rosa, possui genes que codificam proteínas do envelope e os genes que codificam a polimerase. Bom, quanto à patogênese, né, o sarampo é uma doença altamente infectocontagiosa e sua transmissão ela ocorre diretamente, de maneira direta, por meio de secreções respiratórias e da urina de pessoas infectadas. Essa infecção ela também pode ocorrer por meio de aerossóis ou de objetos contaminados. Porém, essa via de infecção ela é menos frequente, né, tendo como principal mesmo as secreções respiratórias e a urina. O período de incubação, que é aquele período do intervalo entre a exposição ao vírus e o aparecimento dos sintomas, ela é de 10 a 14 dias e em alguns casos pode haver uma variação de 10 a 20 dias. Nos primeiros dias, o vírus ele se prolifera de forma local, né, na mucosa do trato respiratório superior e é disseminado, né, a literatura diz que provavelmente pelos macrófagos pulmonares e pelas células dendríticas para os linfonodos locais, né, são disseminados para os linfonodos locais. Onde eles vão ser?
novamente replicados, ganhando a corrente sanguínea e produzindo a viremia primária. Bom, os tecidos linfóides, eles se tornam os principais sítios de replicação viral e a seletividade da infecção nesses tecidos, ela faz com que os leucócitos se direcionem para o endotélio vascular dos órgãos linfóides, levando à replicação do vírus nesse local e, consequentemente, a viremia secundária, o que vai ocasionar na ampliação, né, na magnitude dessa infecção, disseminando o vírus para diversos outros tecidos, como, por exemplo, a pele, a conjuntiva, rins, fígados e entre outros. Bom, quanto às características da infecção, as características mais marcantes são a formação de células gigantes multinucleadas. Dentre essas células gigantes multinucleadas, nós podemos descrever duas, que são as gigantes retículo-endoteliais, que ocorrem por meio da fusão de linfócitos infectados ou células endoteliais infectadas com células adjacentes, né, células vizinhas que não estão infectadas. Essas células gigantes retículo-endoteliais, elas costumam aparecer, né, na viremia primária, né, nos tecidos linfóides, e desaparecem após o exântema, que é o aparecimento de erupções cutâneas, né, erupções na pele. Já as epiteliais, elas surgem durante a viremia secundária e têm o seu pico a partir do surgimento do exântema e são observados na pele, na bexiga, na mucosa da boca e em outros tecidos. Bom, a resposta imunológica específica, né, ela é essencial para a recuperação e a patogênese da doença. Né? Essa resposta imunológica específica e duradoura, ela faz com que haja uma produção contínua de anticorpos, né, e uma persistência dos linfócitos T citotóxicos, que são de extrema importância né, nas infecções virais, porque eles têm a capacidade de identificar e de destruir as células que são infectadas por vírus. Né? No sarampo, a imunidade celular ela é comprometida, né? E a imunossupressão que é associada à doença, ela é um dos fatores, né, uma das principais causas das infecções secundárias, né, e contribui grandemente para a maior parte da mortalidade e da morbidade da doença. Os pacientes, eles costumam ser considerados infecciosos a partir do aparecimento de sintomas até o 4º dia do exântema, né? E a excreção do vírus, ela é prolongada, ela é mais prolongada em crianças desnutridas e em pessoas imunocomprometidas. Bom, aqui nós temos uma representação esquemática, né, da patogênese, do que eu expliquei anteriormente. Aqui a gente pode ver o primeiro contato, que é através das secreções respiratórias, aerossóis também pode ocorrer, ou a urina. A partir daí, ocorre a replicação, né, na mucosa do sistema respiratório, do trato respiratório superior, por meio dos macrófagos e das células dendríticas, que vão para os linfonodos regionais, os linfonodos locais, onde novamente vão se replicar e chegando ao sangue, né, a corrente sanguínea, ocasionando na viremia primária. Posteriormente, ele é disseminado para
o sistema retículo endotelial, e novamente é replicado, né, ocasionando naviremia secundária, que, como eu falei anteriormente, acarreta numa ampliação dessa infecção, né, disseminando para vários outros tecidos não linfóides. E a replicação que ocorre no epitélio, no endotélio, nos monócitos, juntamente com a resposta imunológica no hospedeiro, ela vai acabar por ocasionar o surgimento dos sintomas da doença, que também é caracterizado por um quadro de leucopenia, que é a redução do número de leucócitos. Bom, quanto à epidemiologia, o sarampo, o sarampo endêmico é uma doença primariamente da infância, ou seja, normalmente as pessoas mais velhas, elas são imunes, ou por ter tido a oportunidade de ser vacinado, ou por ter tido um contato, né, natural com o vírus do sarampo. Ele possui uma incidência maior em regiões de clima temperado, né, onde seu pico se dá normalmente no final do inverno e início da primavera, e essa incidência é mínima no verão e no outono. Já nas regiões equatoriais, esse pico se dá, é maior nos meses secos e quentes, né, diferente dos locais de clima temperado. No Brasil, o sarampo ele se tornou uma doença de notificação compulsória a partir do ano de 1968, e em 1962 houve a implantação do plano de erradicação do sarampo. De 1968, né, nesse período, a 1992, o nosso país ele enfrentou várias epidemias de sarampo, né? E com esse plano de erradicação, esse número ele pôde ser reduzido drasticamente, até que no ano de 2001, né, ele conseguiu chegar a zero. E nos anos subsequentes também houveram poucos registros menores da doença, né? O controle dessa doença, ele também auxiliou na diminuição do número de óbitos no país, né? E isso se dá principalmente pela melhoria da cobertura vacinal da nossa população, né? Aqui a gente tem um quadro comparativo, né, dos anos de 2019 e do ano presente, 2020, de casos confirmados e de óbitos. Em 2019 tivemos 13,5 mil casos confirmados, com 15 óbitos, e em 2020, até então, tivemos 338 casos com 3 óbitos, né? Ou seja, uma taxa de mortalidade até então baixa. Bom, as manifestações clínicas no sarampo típico, elas raramente são subclínicas, ou seja, raramente elas não vão apresentar sintomas, né? Na fase prodrômica, por exemplo, ela tem característica de apresentar mal-estar, febre, coriza, tosse, que são sintomas genéricos, né? A fase prodrômica ela é caracterizada justamente por sintomas genéricos que podem ser característicos de várias outras doenças, né? Não podendo assim a gente identificar especificamente a doença em questão. Posteriormente, ao aparecimento das manchas de Kopli, né, que são manchas esbranquiçadas que aparecem na mucosa oral, surgimento de exântema, né, que tem o seu início normalmente entre o 3º e o 4º dia do período prodrômico, e são caracterizados por febre, coriza, conjuntivite palpebral, edema de pálpebra e também o aparecimento de lesões maculares, né, que normalmente são discretas, né, aparecimento atrás da orelha e na nuca, e posteriormente elas acabam progredindo para lesões maculopapulares, né, acometendo a face,
do tronco, as extremidades do corpo, mas não chega à sola dos pés. Aqui a gente pode ver, né, as manchas de Copley, né, na mucosa oral de um paciente. E aqui são as lesões maculopapulares no tronco, aparentemente de um bebê. Bom, no sarampo atenuado, né, essas manifestações clínicas, elas geralmente são mais brandas, né? Ela possui um período de incubação maior, geralmente de aproximadamente 21 dias. O período prodrômico ele é curto ou ausente. A febre é reduzida. Há o aparecimento de poucas manchas de Copley e elas também desaparecem mais rapidamente. E o exântema é curto, né? Esse sarampo atenuado, ele pode ocorrer em indivíduos, como posso dizer, parcialmente imunizados contra o sarampo, ou para crianças com resquícios, né, resíduos de anticorpos maternos, pessoas com a resposta imunológica fraca, ainda que tenham sido vacinadas, ou ainda que tenham tido uma infecção natural do vírus. Bom, o sarampo na gravidez, ele possui um efeito deletério, ou seja, ele é extremamente prejudicial ao desenvolvimento da gestação, né, podendo ocasionar um aborto ou o nascimento prematuro do bebê, né? A mortalidade e a morbidade nesses casos é mais acentuada no terceiro trimestre e no período puerperal. E quanto ao sarampo congênito, no caso, ele é considerado congênito quando o vírus é identificado no nascimento ou nos primeiros dias de vida do bebê, né? Há o aparecimento de exântema, né, presente no nascimento ou não, e pode aparecer, esses sintomas podem aparecer nos 10 primeiros dias de vida, e ele pode se apresentar desde uma forma branda até de uma forma fatal nesses bebês. E a sua mortalidade ela é mais elevada quando esse bebê nasce prematuramente e em crianças que não apresentaram o exântema. Bom, quanto ao diagnóstico clínico, né, a anamnese. O diagnóstico clínico, ele se torna mais fácil quando já há o aparecimento das manchas de Copley, né, que são sintomas característicos da doença. Porém, ele se torna mais difícil no período prodrômico, porque, como eu disse, é um período onde há a presença de sintomas genéricos, sintomas que não especificam doença nenhuma, né? Febre, náusea, mal-estar, enfim. Já a definição clínica, ela inclui exântema, maculopapular generalizado, normalmente por 3 dias ou mais, e sintomas como tosse, coriza, conjuntivite, a febre fica em torno de 38,3 graus, e nem todos esses sintomas, né, eles podem estar presentes, né? Algumas pessoas apresentam todos e outras apresentam apenas alguns desses sintomas. Bom, quanto ao diagnóstico laboratorial, ele pode ser feito através do isolamento do vírus, por meio de culturas de células da orofaringe, do sangue ou da urina, a partir do aparecimento do exântema, a partir de secreções respiratórias, da biópsia de tecidos. Porém, essa é uma técnica mais demorada, né, e laboriosa, ou seja, ela dá mais trabalho, e por isso
nem todos os laboratórios disponibilizam dessa técnica, por isso ela não é tanto utilizada. Já a detecção direta das células gigantes, ela acontece por meio de secreções respiratórias, sedimento urinário e algumas células epiteliais de superfícies, tecido obtido a partir de biópsia, e esse método é um método mais rápido e prático para o diagnóstico. Nesse caso, esses espécimes eles vão ser fixados e corados com a hematoxilina eosina, Bom, a pesquisa de anticorpos ela tem sido uma das principais ferramentas no diagnóstico do sarampo, onde são observados um aumento no título de anticorpos entre os soros da fase aguda e convalescente, ou a detecção de anticorpos IgM em uma amostra única de soro saliva, a detecção de IgG e a detecção de IgG. No caso da detecção de IgM, ela vai, como posso dizer, evidenciar que é uma infecção recente, uma infecção aguda. Já a detecção de IgG, ela vai evidenciar que essa é uma infecção prévia, ou seja, uma infecção que já tem mais tempo, ou que aquele indivíduo ele já é imune ao vírus do sarampo, seja por meio de uma vacinação que ele tenha tomado anteriormente, ou por já ter tido um contato prévio com o vírus. Bom, na detecção da RNA viral, ela pode ser realizada por meio da cadeia reativa de polimerase associada à transcrição reversa, RT-PCR. Essas técnicas elas são muito sensíveis, e permitem a identificação e a caracterização do genótipo viral. Inclusive, elas auxiliam bastante nos estudos epidemiológicos da doença. Já a técnica de hibridização in situ, ela é capaz de identificar sequências específicas de nucleotídeos, seja RNA ou DNA, a partir de amostras clínicas ou de tecidos. Prevenção e controle. Bom, no caso do sarampo, a recomendação da quarentena ela não é seguida. Por quê? Porque a transmissão desse vírus ela ocorre antes mesmo do diagnóstico clínico, ou seja, ela ocorre antes do aparecimento dos sintomas. Então, não é possível, com a quarentena, controlar essa transmissão. Já o isolamento, ele é indicado para pacientes hospitalizados com sarampo, também com médicos que, porventura, tenham adquirido a doença, no manuseio mesmo, no atendimento a esses pacientes. Esse isolamento é indicado até o 5º dia do surgimento do exântema, e pacientes imunocomprometidos, eles devem ser isolados durante todo o período da doença, porque, como eu falei anteriormente, eles continuam excretando o vírus por um tempo mais prolongado. Imunização passiva. Bom, no caso da imunização passiva, a utilização de imunoglobulinas imunização passiva. A utilização de imunoglobulinas, ela é uma das intervenções, mais escolhidas na maioria dos casos de sarampo, Já em pacientes imunocompetentes, ela pode prevenir a viremia e quase sempre a doença se for administrada até 72 horas após a exposição, e pode diminuir a morbidade se for administrada antes do período prodrômico. Essa imunoglobulina ela pode ser administrada tanto por via intramuscular
quanto por via intravenosa. Prevenção e controle. Imunização ativa são as vacinas contra vírus. Nós sabemos que hoje em dia as vacinas são extremamente seguras e efetivas e auxiliam bastante no interrompimento da transmissão de doenças, né? Principalmente em grandes áreas geográficas. Então, as vacinas conseguem abranger um grande espaço, imunizar uma grande quantidade de pessoas. No Brasil, a vacina foi instituída no início da década de 1960, né, e incluída no Programa Nacional de Imunização, o PNI, em 1973. Né. Anteriormente, era administrada apenas uma dose da vacina, né, em criancinhas pequenas. Atualmente, ela é administrada em 2 doses, né, sendo uma a partir dos 12 meses e a segunda entre 4 e 6 anos. Bom, a vacina contra o sarampo, ela induz a imunidade humoral e celular, né, e que são respostas muito parecidas com a infecção natural com o vírus, né. No caso da resposta humoral, os anticorpos IgM, né, aparecem normalmente entre 12 a 15 dias, com um pico maior entre 21 e 28 dias, e depois eles serão substituídos, né, como eu falei anteriormente, pelos anticorpos IgG, né, que vão conferir uma resposta específica e mais duradouras a esse organismo. A vacina do sarampo, ela pode ser mononucleada, né, só do sarampo, ou pode ser combinada contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Essa vacina, ela é contraindicada nos casos de gravidez, pessoas que tenham alergia à neomicina ou gelatina, pessoas imunocomprometidas, né, exceto aquelas pessoas que são HIV positivo e algumas outras, possuem algumas outras doenças. Bom, aqui a gente tem a demonstração de algumas cepas virais que são utilizadas na produção das vacinas contra o sarampo. A maioria dessas vacinas ela é derivada da cepa de Edmundston, né? Essa é a primeira cepa aqui. Mas, atualmente, pelo menos aqui no nosso país, a cepa mais utilizada pelo Ministério da Saúde é a cepa de Schwarz, né, que inclusive é produzida no laboratório em Biomanguinhos, aqui no Rio de Janeiro. Prevenção e controle. Onde a erradicação. A Conferência para a Erradicação de Doenças de Darwin, que aconteceu na Alemanha, ela definiu a erradicação como uma permanente, né, redução a zero da incidência global de uma infecção por um patógeno específico, né? Ou seja, a erradicação é definida como a redução total, né, da incidência de determinada doença, né? Para isso, é necessário que haja um grande esforço de todos, né, para que, consequentemente, sejam necessárias menos intervenções, né, no caso dessas doenças. Existem alguns critérios para que uma doença seja considerada possível de ser erradicada. Dentre esses critérios, nós temos que os seres humanos eles devem ser cruciais para a transmissão da doença. O segundo critério é que devem existir ferramentas sensíveis para o diagnóstico da doença. E o terceiro é que deve existir formas de intervenção eficientes, né,
para a doença. A OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ela possui uma estratégia que consiste basicamente em 4 subprogramas: o alcance, a manutenção, o acompanhamento e a complementação. O alcance, ele se dá através de campanhas, né, em massa de imunização e que tem como alvo principal as crianças. Já a manutenção, como o próprio nome já diz, ele visa manter, né, uma grande cobertura vacinal acima de 90%. O acompanhamento, ele se dá através de campanhas periódicas, né, de imunização, para tentar diminuir o número de crianças suscetíveis à doença. Já a complementação, ela tem como alvo crianças, né, que são difíceis de serem atingidas. São aquelas crianças que estão em áreas de surto, né, ou que residem em locais onde a cobertura vacinal ela é baixa, né, ela é menor. Bom, esse é o fim do nosso trabalho. Aqui nós temos as nossas referências, né, que foram utilizadas para a confecção do mesmo. E obrigado e boa noite.